Oi, gente, tudo bem? Desde que eu contei pra vocês que a gente ia virar nômade, muita gente tem feito pergunta de como é possível isso, como viabilizar esse projeto, se a gente é rico ou se precisa ser rico. Por isso eu resolvi fazer um vídeo aqui contando tudo pra vocês de como ser um nômade digital. Então, se você tem esse tipo de curiosidade, fica ligadinho aí. Faz menos de um mês que eu e o Ti pegamos a estrada e largamos tudo pra trás, toda a rotina, né, que a gente tinha pra gente virar nômade. E na realidade isso não foi um sonho que a gente tem assim da vida inteira, algo que a gente planejou por anos e anos. Foi uma ideia que a gente teve no ano passado e a gente começou a pesquisar e a encontrar formas de viabilizar. Então não é um bicho de sete cabeças, é às vezes muito mais fácil do que parece. O primeiro passo, gente, é ter uma fonte de renda, porque não, eu e o Ti não somos ricos. Obviamente que se a pessoa for rica, vai ter muito mais facilidade em fazer isso, né? Não precisa encontrar tantas formas de viabilizar, é só sair e gastar o dinheiro que já tem. Mas no nosso caso, a realidade era diferente, a gente precisa ter uma fonte de renda. Então, essa fonte de renda pode ser de duas opções, gente. Pode ser uma renda passiva ou pode ser um trabalho em home office, que é o nosso caso. Renda passiva que eu digo é tipo assim, no caso de investimentos, de aluguel de imóveis. A gente até tem uma certa renda passiva, porque como eu contei pra vocês já nos vídeos anteriores, nós tínhamos um apartamento, né, em Santo André, São Paulo, que nós alugamos. Então, todos os meses entra esse valor do aluguel pra gente, que obviamente ajuda a gente a manter os nossos gastos aqui durante essa nossa rotina como nômades. Mas, além disso, não seria suficiente somente com esse valor de aluguel a gente sobreviver, né, o mês inteiro e tudo mais. Então, a gente também tem uma fonte de renda do nosso trabalho que nós fazemos em home office, que é o quê? Trabalhar de casa. No nosso caso, a gente já trabalhava de casa lá em Santo André, tanto eu quanto a Tina, nós dois trabalhávamos em casa, então não mudou nada nesse aspecto. Então, independente do lugar que a gente estiver, tendo um computador, tendo internet, a gente consegue trabalhar e a nossa renda entra do mesmo jeito. E é muito importante ter essa consciência de quem é nômade, no caso de quem precisa trabalhar como a gente, de que ser nômade não é ser um turista. Óbvio que a gente também faz programas e passeios de turista, mas não é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro como quando a gente viaja. Porque quando você viaja, você tá ali de férias, você tá 100% focado na viagem, em curtir e tudo mais. Quando você é um nômade que depende de trabalhar, tem que ter horário pra tudo. Tem que ter o horário de trabalhar e o horário do lazer. Então não é aquela coisa de só turistar, entendeu? Então, por exemplo, no nosso caso, pra isso ser viável, quando a gente vem pra um destino, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo de Gramado. Se a gente viesse pra Gramado como turistas, de repente, assim, por exemplo, uma viagem de 5 dias seria o suficiente, porque foco 5 dias em conhecer todos os pontos possíveis e pronto. Vindo como nômade, a gente tem que considerar um prazo maior. Se a gente quiser fazer tudo isso que a gente faria nesses 5 dias, a gente tem que considerar um prazo maior, porque durante o dia a gente vai trabalhar também, entendeu? Então, durante o dia a gente vai ter algumas horinhas que a gente pode dedicar a passeios e tudo mais, além do fim de semana. Então, tem que meio que fazer um equilíbrio do que é o horário de trabalho e do que é o horário de lazer. E para quem tem um trabalho fixo, né, e gostaria de trabalhar assim como home office, não sabe os caminhos para isso, hoje em dia tem uma série de empregos, uma série de vagas que dá para você trabalhar como home office. Especialmente coisas assim que dependem somente de computador, como por exemplo na área de TI, isso é muito comum, ou na área de consultoria também, muita gente faz consultoria somente via web, ou então dá para você trabalhar por conta, como por exemplo ter uma loja online vendendo algum tipo de coisa, algum tipo de serviço, ou então sendo freelancer. Tem uma série de sites que você pode pegar projetos para fazer, normalmente criação de conteúdo, e criação de conteúdo eu digo de vários tipos de criação de conteúdo, pode ser de texto, pode ser de foto, pode ser de vídeo. Isso pode ser você fornecendo conteúdo para alguém que te contrata para fazer esse conteúdo, ou então você pode fazer de uma forma independente, que é o caso de um blog, de um canal de YouTube. Obviamente que nesse caso a renda demora um pouquinho mais para chegar, mas dá para ir tentando equilibrar várias formas assim, ou achar uma forma que seja mais viável para você mesmo. E aí o segundo passo, né, depois de ter essa questão da renda definida, é ter um planejamento financeiro, porque não basta ter uma renda, mas sim você precisa planejar como vai ser esses gastos. Para isso, é preciso ter uma ideia de quanto que você vai gastar nesse seu novo estilo de vida, sabe? Então, se você vai ter uma renda de X, você precisa viabilizar que a sua renda caiba nisso e ainda com uma folguinha, principalmente no caso de quem vai ter uma renda variável. A renda variável, por exemplo, no caso do freelancer, porque o freelancer no mês pode pegar muitos projetos e ter uma renda bem mais
mais alta e no outro mês pegar menos projetos. Então é importante ter assim uma série de um equilíbrio, montar um equilíbrio do quanto que é a sua renda média e aí você fazer o seu custo de vida caber dentro disso. O ideal é você pesquisar bem os destinos que você quer ir e tudo mais para você ver o custo de vida nesses lugares. Então quanto que você vai gastar com alimentação, com transporte, com a estadia, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também sobre isso e tudo mais, fazer uma planilha bem completinha assim, para você saber o quanto vai gastar e aí você não acabar quebrando na sua viagem, gente. Por mais que pareça assim uma coisa totalmente impulsiva, exige bastante planejamento pra gente não entrar numa fria. E aí a terceira questão é definir justamente como que vai ser a questão de transporte quanto de estadia nos lugares que a gente for. Então, tem várias formas diferentes que dá pra se fazer isso. Dá pra simplesmente ter uma barraca e ir morando de camping em camping, somente com a barraca nas costas. Muita gente faz isso e dá super certo. Ou então, pra quem não curtia, assim, questão de ficar em barraca, em camping e tudo mais, tem a opção de hostel, que também é um tipo de estadia bem barato, que aí dá pra ficar e tem em tudo que é lugar também. É um pouco mais confortável, dá pra conhecer muita gente também. É um estilo de viagem muito legal que muita gente também faz hoje em dia, no mundo inteiro, gira o mundo aí só ficando em hostel em hostel. Outra opção é ter um motorhome. Aí é uma coisa também bem legal, né? A gente até cogitou isso, talvez no futuro, quem sabe, mas a gente não sabe ainda o que vai ser do nosso futuro na realidade. Mas no motorhome aí você tem a sua casinha, é móvel, né? E você leva ela pra onde você for e aí dá pra você ficar estacionando em campings mesmo. Normalmente os campings têm a área dos motorhomes. Ou então dá pra ir dormir em posto, esse tipo de coisa. Então também é outra forma de viabilizar. E a outra opção, que é a forma que a gente tá fazendo hoje em dia, é alugar uma casa mesmo. Hoje em dia a gente tá fazendo isso por duas questões. Primeiramente, como a gente trabalha de casa, a gente precisa de uma internet boa e estável, né? Isso é algo fundamental pra gente. E o segundo ponto é porque a gente tá com o Léo, então com o nosso cachorrinho, né? Pra quem não conhece o canal ainda. Então, como a gente tem um cachorro com a gente, não dá pra ficar em hostel, porque não é todo lugar que aceita, não é todo tipo de transporte que dá certo. Então, nós optamos por viajar sempre de carro, né? Pra ele ir com a gente de uma forma confortável, que a gente vai parando de acordo com as necessidades dele, sabe? Pra ser confortável pra ele também. E a gente fica em casa, onde também tem um espaço pra ele ficar. Então, por exemplo, em Airbnb tem a opção de sempre na hora de pesquisar, você pode colocar os filtros, né? Com a forma que você quer o lugar. Então, a gente sempre coloca que precisa ter internet no lugar e que precisa aceitar cachorro, porque são as nossas duas necessidades. O resto a gente consegue se virar com o que for, mas essas duas coisas são fundamentais pra gente. A próxima questão é a coisa do minimalismo ou do desapego. Porque ser nômade não é uma coisa fácil assim pra todo mundo, né, gente? Eu e o Ti, por exemplo, nós somos muito desapegados de coisas e de tudo mais. Então, tipo, se a gente sair do nosso apartamento e for pra um lugar onde a gente consiga comer, tomar banho, dormir, tá tudo certo. A gente não tem apego em coisas materiais, sabe? Mas muita gente tem. E pra ser nômade, você tem que ter consciência de que você não vai ter como levar tudo que você tem na sua casa, no seu apartamento, com você. Então, eu e o Ti, por exemplo, a gente tá viajando de carro. Então, a gente consegue trazer o que cabe no porta-mala do nosso carro e o que é viável para ser de uma forma confortável. O que a gente carrega são roupas e não dá para ser o guarda-roupa inteiro, tem que ser aquilo que é essencial. Então não dá para ter todas as roupas, todos os produtos, todos os eletrodomésticos que você está acostumado, né? Não dá para você ser exigente e querer tudo que você tem no seu dia a dia lá. Você tem que ser uma pessoa flexível e que vai se adequar às diversas situações que você vai encontrar pela frente. E a última questão que eu queria falar aqui nesse vídeo, eu já até entrei um pouquinho nela na outra questão do financeiro, mas é a coisa do planejamento. Porque como eu falei pra vocês antes, gente, ser nômade não é aquela coisa que assim, do nada, do dia pra noite você fala, vou ser nômade, coloca a mochila nas costas e sai andando e pronto. Tem muita gente que pode até fazer isso? Tem, mas com certeza vai ter muitas dificuldades pelo caminho, porque exige muito planejamento. Cada lugar que você vai tem peculiaridades, tem exigências e tudo mais. Então, por exemplo, se você for sair do país, tem uma série de documentação que você precisa fazer, tanto para carro quanto para pessoa, de repente um visto. Se quem vai viajar com animal, por exemplo, tem documentação diferente para animal. Então, se você simplesmente sair assim, na doida, e for, vai chegar lá e você pode quebrar a cara e ter que voltar pra trás porque não deu certo, entendeu? Então você vai pra um lugar e descobre que o custo de vida lá é muito mais alto do que aquele planejamento financeiro que você tem inicialmente, e aí você pode quebrar, e daqui a pouco seu projeto não deu certo simplesmente por falta de pesquisar e se informar antes. Então é uma coisa assim, cada lugar que você decidir, pesquisa sobre ele, sobre a cultura, sobre as exigências que você pode ter, sobre o custo de vida naquele lugar, sobre o que você quer conhecer naquele lugar, até pela questão que eu falei, pelo tempo que você vai ter em cada lugar, porque dessa forma tem muito mais chance de dar certo. Ainda assim, pode dar coisas erradas, pode ter problemas no caminho? Com certeza pode, gente, é uma coisa muito complicada mesmo, mas quanto mais você pesquisar, menos problemas você vai ter com certeza.
Então, para esse vídeo não ficar ainda mais longo, eu vou parando por aqui. Esses foram os itens mais básicos, assim, que eu queria falar nesse primeiro vídeo. E depois eu vou fazer mais vídeos, assim, falando sobre a vida nômade, né? Conforme a gente for tendo mais experiência sobre isso, eu vou ter mais coisas para agregar e contar para vocês. Mas quem tiver dúvida, gente, pode deixar aqui, que aí já serve de base também para eu ir contando nos próximos vídeos. De repente eu posso fazer um vídeo tirando dúvidas somente, ou de repente uma live, a gente pode estudar isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem, as dúvidas que vocês tiverem, porque vai ajudando a gente a guiar para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!